Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um episódio da nossa série Vida Abundante. Uma introdução à vida cristã, o que significa seguirmos a Cristo. Hoje nós estamos na segunda apresentação, segundo capítulo. Na última vez nós falamos sobre quem é Cristo, e só para relembrar que a ressurreição de Cristo nos prova que Cristo era e é o próprio Deus vindo à Terra. Se não fosse pela ressurreição, Cristo seria mais um profeta, mestre, filósofo, grande curador, grande expulsor de demônios, mas não passaria disso. Mas como ele é Deus, nós podemos confiar nele e podemos confiar nas suas promessas. E por falar em confiar, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a Bíblia, porque acho que nenhum de nós jamais viu um cristão separado de uma Bíblia. Cristão é alguém que segue a Jesus e que tem uma Bíblia na mão. E essa Bíblia ele acaba conhecendo mais ou menos, ele conhece os autores, fala de autor tal, capítulo tal, versículo aquele outro, tal. Porque a Bíblia é muito importante para nós, ela é vital para nós, ela contém o que Deus quer revelar para nós. Pelo menos é o que nós afirmamos. O que é a Bíblia, na realidade? A Bíblia não é um livro só. Apesar de vir numa capa, é um compêndio de 66 livros e é dividido em dois grandes blocos. O primeiro, que vem do judaísmo e que cobre todo o período desde a criação até a vinda de Jesus, nós chamamos de Antigo Testamento. É a Bíblia que, aliás, os próprios judeus continuam chamando de Bíblia, o Antigo Testamento. Bíblia quer dizer coleção de livros. O Novo Testamento relata a vida de Jesus e depois nos fornece também informações sobre o que devemos entender daquilo que Jesus ensinou, como é que devemos aplicar isso, expande o ensinamento de Jesus para uma melhor compreensão nossa e termina também com uma visão do final da história que Deus tem para nós, para a humanidade, em relação a seus planos eternos. Muito bem, esses 66 livros foram escritos por tudo quanto é tipo de autor. 39 deles estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os autores variam desde pessoas extremamente letradas, nobres judeus, etc., até pessoas como Amós, que era um boiadeiro. Isso continua também no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo era um homem muito preparado, muito culto. Também Lucas ele era um médico grego que virou repórter. Mas, por outro lado, Pedro era um pescador. Ele era inculto, mas ele também nos deixou escritos valiosíssimos. O que faz com que um escrito determinado seja incluído na Bíblia? A certeza criada em consenso pelos líderes de uma determinada fé, tanto a judaica como mais tarde a cristã, de que esses escritos foram inspirados por Deus. É uma coisa difícil para nós, mas foi difícil também para aqueles que determinaram quais seriam os livros incluídos na Bíblia que nós usamos. A Bíblia foi escrita parcialmente em hebraico, depois numa língua chamada aramaico, depois grego, enfim, traduzido hoje por pessoas que estudaram profundamente a linguagem e podemos confiar que as traduções são as melhores possíveis. Mas a grande pergunta que permanece é: ok, isso tudo dito, isso tudo exposto, isso tudo falado, podemos confiar que a Bíblia é realmente
um livro verdadeiro, podemos confiar no que está escrito na Bíblia como sendo exatamente o que Deus quer que nós saibamos, que compreendamos, enfim, que seja informado a nós e possamos confiar inteiramente nisso? E eu vou responder em 2 pedaços. Primeiro, quero falar sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como eu já disse, foi definido, quais os livros que dele participariam, pela própria comunidade judaica antes do nascimento de Jesus. E ela está assim hoje, e os livros são os mesmos que nós temos. A ordem judaica é um pouco diferente da ordem cristã, mas os livros contidos dentro da Bíblia judaica são os mesmos que nós temos na nossa Bíblia como Antigo Testamento. E aí nós precisamos ter certeza de que esses livros são importantes para nós. Por que eu digo isso? Há uma razão específica. Porque existe uma corrente histórica, hoje já mais enfraquecida com o entendimento, mas que perdurou muitos séculos da vida cristã, da estrutura das igrejas cristãs, de que o Antigo Testamento não era importante, importante é Jesus. Porém, 2 frases importantes que Jesus falou, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essas frases, que são, primeiro, ele disse o seguinte: eu não mudaria nem um jota, nem um tio do que está escrito. Segundo, ele disse, vocês precisam entender o seguinte, a Bíblia para ele era o Antigo Testamento nosso, tá? Porque o Novo Testamento foi escrito depois da morte dele. As Escrituras, ou a Bíblia judaica, falam do começo até o fim de mim. O assunto do Antigo Testamento é Jesus. Isso às vezes passaria desapercebido se não fosse o fato que o próprio Jesus diz que é assim. E é por causa disso que nós examinamos o Antigo Testamento com os olhos voltados para o Novo. Nós examinamos o Antigo Testamento, lemos o Antigo Testamento e procuramos nele e vemos nele os prenúncios de Jesus, as promessas da vinda de Jesus. Começam no primeiro livro de Gênesis, já no capítulo 1, você tem a presença de Jesus na criação. No capítulo 3 de Gênesis, já tem Jesus prometido para esmagar o mal que Satanás tinha feito. E assim vai durante todo o Antigo Testamento, promessa sobre promessa da vinda do Messias, da vinda do Salvador, da vinda de Jesus. Nós vamos nos aprofundar mais nisso mais adiante. Porém, para hoje eu quero dizer o seguinte, que Jesus, ele, o próprio Jesus, aquele que nasceu, viveu, ressuscitou e por sua ressurreição deixa absolutamente claro para nós que ele é Deus. Ele disse, eu não mudaria uma vírgula do que está escrito. E tem mais, o que está escrito sobre mim. Então prestem atenção naquilo que vocês vão ler no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao que vem depois, nós vamos então entrar no Novo Testamento. E o Novo Testamento é uma coletânea de livros que tem 4 escritos por pessoas que escreveram sobre a vida de Jesus, são o que nós chamamos os evangelhos. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. E o evangelho quer dizer que o Messias veio, que Deus se fez homem, habitou entre nós e que ele nos trouxe a salvação. Evangelho é boa notícia. Então nós temos os 4 evangelhos que foram escritos basicamente o seguinte: 2 deles, Mateus e João, foram justamente discípulos de Jesus, testemunhas presentes. O Evangelho de Marcos, na realidade, é Marcos tomando ditado do seu tio Pedro. Pedro
foi justamente companheiro de Jesus durante 3 anos. E Lucas foi ele foi um médico que se transformou em repórter e fez uma reportagem completa sobre a vida de Jesus. Ele era grego, veio ou de um país influenciado pelos gregos, não temos certeza sobre isso, era médico, e ele veio para justamente colher informações, falando com todas essas testemunhas, com todos os apóstolos, com todo mundo que podia falar sobre Jesus por ter sido testemunha da presença dos atos e dos ensinos dele. Então nós temos esses 4 evangelhos. Temos o livro de Atos, em seguida, que é justamente sobre o que o Espírito de Deus fez para criar a igreja logo depois da morte de Jesus e da ressurreição e da ascensão de Jesus para os céus. Então, tanto é a história da igreja primitiva, quanto é uma demonstração para nós hoje de que o Espírito de Deus está entre todos aqueles que professam a Cristo. Voltaremos a isso novamente mais tarde, mas isso é muito importante, porque não é uma história só humana, é a história de Deus com o seu povo, começando a jornada que nos leva até os dias de hoje. E, em seguida, tem várias cartas escritas por apóstolos ou contemporâneos de Jesus, para igrejas ou às vezes até para uma pessoa específica, ensinando, esclarecendo, aprofundando, orientando aqueles que começavam em várias partes do mundo a seguir o andar, a caminhada de Jesus, querendo seguir com ele, caminhar com ele e, por fim, testemunhar dele para todos os povos. E, por fim, para terminar a Bíblia, nós temos o livro de Apocalipse, que é uma visão do fim dos tempos e é uma visão do plano global de Deus chegando à sua fruição final, ao seu grande desenlace, a grande alegria que nós vamos viver eternamente como cristãos na presença do nosso Deus. Esses livros todos, esses 27 livros que compõem o Novo Testamento, também foram objeto de muita seleção durante 3 séculos até se firmar no Novo Testamento que nós temos hoje. Foram basicamente escolhidos pelo critério da legitimidade de quem as escreveu, do seu conhecimento de Jesus, da sua proximidade com Jesus, da sua vivência com Jesus, para que fossem fidedignos e não apenas ouvi dizer ou penso que. Dessa forma, podemos ter bastante confiança, total confiança, de que aquilo que nós lemos no Novo Testamento é fidedigno e é digno da nossa confiança na nossa caminhada com Jesus. Então, em resumo, a pergunta que eu fiz foi essa, né? Podemos confiar na Bíblia? Olha, existem bons livros que vocês podem ler que ajudam a ter um pouco mais de profundidade sobre essa questão de confiar na Bíblia. Por exemplo, vou citar só algumas questões que eu não abordei aqui, porque, para mim, o principal, e eu estou querendo apenas dar pinceladas no principal da nossa fé, justamente é que o aval dado à nossa confiança na Bíblia é o aval dado por Jesus, o próprio Deus que se fez homem. Mas, por exemplo, muitas pessoas dizem que isso é uma história que foi criada, uma religião que foi criada para, enfim, ganhar dinheiro, para fazer uma igreja forte, etc. Gente, a única coisa que os primeiros cristãos e os cristãos até hoje conseguiram com a igreja, sim, hoje você vê alguns casos de dinheiro sendo acumulado, mas vamos lembrar uma coisa, Jesus teve 12
discípulos que foram nomeados apóstolos por ele. Os 12 viraram 11 porque um foi o traidor Judas. A partir daquele momento, sobraram 11 dos originais. Desses 11, 10 morreram de morte matada. Ou seja, 10 foram mortos por causa da sua fé. Só um morreu de velhice, que foi o apóstolo João. Os outros todos morreram assassinados pelos governantes. Alguns pensam que teriam sucesso sendo cristãos, era uma religião que prometia o sucesso. O sucesso dos primeiros cristãos foi ser perseguido. E o sucesso hoje da igreja cristã no mundo, 60% do mundo persegue os cristãos. Só em 40%, 35% a 40% do mundo, o cristianismo é aceito ou até encorajado. Mas o grosso do mundo persegue o cristianismo. Cristianismo não é uma religião, volto a dizer. Cristianismo é seguir a Cristo. Moldar a nossa vida ao que Ele quer para nós, porque o que Ele quer para nós é bom e vem dele, que é o próprio Deus. Não é uma religião. Quanto então à questão, podemos confiar na Bíblia? A resposta é um sim bem enfático. E o que é a Bíblia? É nada mais do que livros escritos por diversos autores, inspirados por Deus, nos quais Deus nos revela tudo o que precisamos saber a seu respeito, a fim de que saibamos que só Ele deve ser adorado com os nossos lábios e com nossas vidas. Eu gostaria de sugerir como leitura complementar na Bíblia o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos 16 e 17. E quando nós estivermos juntos para a discussão, talvez vocês possam já ter meditado sobre duas perguntas que eu gostaria de lhes fazer. Você descreveria a sua relação com Deus como sendo de total confiança em Deus? E segundo, o que você faz quando dúvidas surgem em sua mente a respeito da Bíblia e a respeito de Deus? Eu gostaria que vocês meditassem um pouco sobre isso. E por hoje ficamos por aqui. Agradeço o companheirismo de vocês e nos veremos brevemente em mais um episódio ou então numa sala de discussão. Um abraço.